Sim, galera, eu nasci gay e sou cristão. Criança frequenta a igreja e de fato eu me apaixonei pelo evangelho. Mas quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu era meio viado mesmo. Você lidou com isso? Eu não lidei, meu amor. Eu sofri. Na escola era um bullying do inferno, entendeu? Em casa todo mundo fingia que não percebia, enquanto eu era bem assim. E em todos os bairros que eu morei, eu ouvia piadas do tipo: ia a qualquer fã. Ah lá, bichinho incubado. Vira homem. Na igreja eu entendi que eu era uma abominação aos olhos de Deus e que eu ia pro inferno sambar com o capeta. É, diferente do que muitos dizem, ora pra Deus te livrar disso, é um espírito maligno que tá sobre a sua vida. Seria muito hipocrisia da minha parte falar que eu sou filho, criação de Deus e que isso em mim foi depositado pelo capeta. Ah, então eu fui uma criação que deu errado, fui sabotado. Vez que a Bíblia vai nos dizer que nenhuma folha cai de uma árvore sem ser permissão de Deus. A homossexualidade não é o que você adquire, que você desenvolve, você nasce. É aí que para nós cristãos que vivemos o propósito entra Lucas 9:23, Mateus 16:24. Isso é parte de mim e Deus quis exatamente assim. Mas a prática convém para o inimigo. E aí, meus queridos, que a escolha passa a ser totalmente minha. Negue a si mesmo. Todo mundo carrega uma cruz, galera. E essa foi a que Deus escolheu para mim. A beleza de tudo isso é que com Jesus o fardo se torna mais leve. E saber que no final... Muito figurinha ele, eu acompanho nas redes sociais. Só que eu achei muito interessante os pontos que ele trouxe aí e quero abordar com vocês. Então, quando, por exemplo, ele fala aqui que nasceu gay e fala que sofreu muito bullying por causa dos seus trejeitos, a gente precisa analisar alguns pontos. Então vamos ao primeiro ponto. Homossexualidade é um comportamento. Não existe um gene gay, ninguém nasce gay. O que acontece é que algumas crianças, ao decorrer dos seus 6, 7, 8 anos de idade, pode apresentar alguns comportamentos que diria que são homossexuais. Só que aí a gente tem uma problemática. Por quê? Um menino antes dos 10 anos, ele ainda não desenvolveu suas características masculinas. Então, geralmente, ali depois dos 11 ou 12 anos, né, a testosterona começa a desenvolver, falar com uma voz mais grossa, criar barba, enfim. Então, às vezes, quando um menino tem um rosto fininho, um comportamento um pouco afeminado, esse menino vai sofrer perseguição na escola, bullying, preconceito, às vezes em casa, com os familiares, e essa criança acaba sofrendo uma pressão psicológica que estão atribuindo a ela que ela é homossexual porque apresenta esses comportamentos, por exemplo. E aí eu pergunto para vocês o que se passa na cabeça de uma criança quando ela está sofrendo essa pressão psicológica em dizer que ela é homossexual por causa do seu comportamento. E é nesses processos que uma criança acaba tendo a primeira experiência sexual com alguém do mesmo sexo, às vezes antes dos 10 anos. Porque geralmente os amiguinhos que têm mais idade, entre 14 e 15 anos, que já começam a buscar conteúdo adulto, eles querem reproduzir os comportamentos ali da relação sexual, gera curiosidade no coração deles. E quem acaba sofrendo as primeiras experiências sexuais com alguém do mesmo sexo é essas crianças que são um pouco mais jovens. E para uma criança que está desenvolvendo a sua cosmovisão de mundo ali dos 8 aos 12 ou 13 anos e já tem essa primeira experiência sexual com alguém do mesmo sexo, já tem o contexto de vida que ela vive ali de escola e casa, que as pessoas já estão dizendo que ela é homossexual por causa do trejeito, e aí não houve um tempo ainda para ela poder desenvolver bem a sua masculinidade. Então, se as pessoas dizem que eu sou homossexual pelo meu jeito, tive uma primeira experiência sexual com alguém do mesmo sexo antes dos meus 10 anos e de alguma forma houve uma reação ali de sentir algo. Então, pela pressão que estou sofrendo e pela realidade então do que dizem a respeito de mim e pelo que aconteceu comigo, então eu acho que eu sou homossexual, que é pelo contexto cultural que a gente vive hoje. Porque eles querem atribuir homossexualidade a um comportamento, mas não querem reconhecer que a homossexualidade é uma construção social para os dias de hoje. E aí, através das séries, novelas, filmes, redes sociais, influências digitais que vendem uma cosmovisão de vida, né, homossexual ou transexual que seja. E aí imagina para essa criança que passou por todos esses conflitos ali aos 10, 11 anos, se entende diferente, porque as pessoas dizem que ela é diferente. Aí quando ela vai ver o que o mundo diz a respeito dela, o mundo vai dizer que ela é isso ou que ela pode viver a diversidade de tudo aquilo que eles dizem, né? Aí entra as questões de gênero hoje, que tem mais de 50, pelo que eu sei. Então o que eu posso dizer? Ninguém nasce homossexual. Homossexualidade é um comportamento que pode ser desenvolvido ao decorrer do crescimento da criança e existem alguns gatilhos que essa criança pode viver antes dos 10 anos que pode fazer ela gerar nela essa dúvida
ou essa crise na identidade dela. E na maioria dos casos aí que eu recebo de história de pessoas que vieram da homossexualidade, eu diria que mais de 90% deles houve ali um abuso e uma experiência sexual com alguém do mesmo sexo antes dos 10 anos, ou uma grande ausência paterna também. E sobre trejeitos. Não devemos atribuir uma criança à homossexualidade se ela apresentar alguns trejeitos afeminados, pelo fato que essa criança tem que pelo menos ultrapassar os seus 12 anos para que ocorra ali o desenvolvimento masculino, para que essa criança não venha a ser oprimida ou haver uma cobrança nela de algo que ainda deve acontecer. Então, não dá para você determinar que uma pessoa é homossexual, ainda que depois dos 12 anos, por apresentar alguns comportamentos, a forma de falar, a forma de pegar nas coisas, porque tem muitos casos de homens que nunca foram homossexuais e apresentam alguns comportamentos assim. Então, às vezes, pelo fato de ter crescido muito com a mãe ou ter aprendido alguns comportamentos, e crianças reproduzem comportamentos, um homem pode, por algum motivo, apresentar isso. E isso não quer dizer que ele seja homossexual. Então, até biblicamente, ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, quando fala dos efeminados, ali não é sobre um trejeito afeminado. A sua tradução no grego original fala de acernokoitai e malakoi, ativos e passivos. Ou seja, o que a palavra reprova em relação à homossexualidade é o ato sexual. Então, necessariamente, trejeitos não é um pecado, especificamente. Embora que um homem e uma mulher deva buscar nas suas possibilidades, a gente não deve oprimir se as pessoas têm esses comportamentos, mas eu dou esse conselho que nas suas possibilidades busque ter uma postura melhor, falar um pouco melhor, não se entregar totalmente a esses comportamentos, porque assim, a Bíblia fala que a gente tem que dar um bom testemunho e que a gente deve ser prudente, que devemos andar com ordem, modéstia. Então, o cristão ele tem que, na sua identidade cristã, viver o que a palavra diz. Então, se um homem tem trejeitos um pouco afeminado, nas suas possibilidades, sem te oprimir, mas busque se vestir um pouco melhor, busque falar um pouco melhor nas suas possibilidades, porque certamente o Espírito Santo ele vai te ajudar nessa questão. Então, o que não dá é a gente se entregar a alguns comportamentos que a Bíblia fala que a gente precisa buscar mudança de vida. E outra coisa, a falta de sabedoria em aplicar a palavra de Deus para alguém que é homossexual pode trazer tormento e pode fazer a pessoa se afastar de Deus. Como ele falou, que as pessoas tratavam ele como um demônio, que diziam que ele era uma abominação pelo fato dele se entender homossexual. Então a gente precisa entender o que é abominação. A abominação, na verdade, é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus ou algo que Deus reprova como pecado. Não é só a questão do homossexual, por exemplo. Deus abomina o adultério, Deus abomina a mentira, a fofoca. Então, tudo aquilo que Deus reprova é abominável aos seus olhos. Só que a gente não pode só atribuir isso ao homossexual, embora que o texto é claro em relação que Deus reprova a conduta entre pessoas do mesmo sexo, fazer essa pessoa entender que ela não é condenada só pelo fato dela se entender homossexual. É porque a palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que assim todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Jesus fala que não veio condenar algo que já está condenado, mas salvar aquilo que foi perdido. Então, independente da homossexualidade ou heterossexualidade, estamos em condenação e carecemos de um Salvador. Então, você demonstrar mais a graça de Deus para alguém que se entende homossexual, porque certamente essa pessoa passou por muita confusão na sua infância, adolescência e hoje possivelmente se encontrar na homossexualidade. E todos aqueles que reconhecem Jesus, renunciam ao pecado e buscam a vida de santidade, essa pessoa vai ser direcionada pelo próprio Cristo à salvação e vida eterna, ainda que aqueles que vêm da homossexualidade. Não seria diferente. Então a gente não pode sair atribuindo capeta a alguém que é homossexual por viver essa condição, porque são várias coisas que aconteceram na vida dessa pessoa para ela se encontrar ali. Fato é que para você ser filho de Deus, você tem que reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, ali ocorrendo salvação
justificação para a vida eterna e adoção como filho de Deus por meio de Cristo. Então existe a criatura e os filhos de Deus. E os filhos de Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas quando você vem da homossexualidade, você não pode abraçar a homossexualidade como identidade em querer se dizer gay cristão, porque seria a mesma coisa de você ver um adúltero dizer que ele é um adúltero cristão ou que um idólatra ele é um idólatra cristão. A única identidade na nossa vida é como filho ou filha de Deus, ainda que a gente possa se sentir ainda atraído por alguns pecados do passado.